Hoje eu vou passar para vocês uma receita muito bacana de pasta americana, que é a pasta que eu uso. E é uma pasta muito boa, porque ela tem uma durabilidade muito boa, é muito macia. E qualquer hora que ela estiver descansada e você precisar amassar, basta pegar e amassar, sovar sobre a bancada untada com gordura hidrogenada, que ela vai dar um resultado muito bom. Aqui tem o equivalente a 6 receitas pequenas, né? São, na íntegra, aproximadamente, são 2 quilos de açúcar glaçuca, né? Açúcar de confeiteiro glaçuca, mais ou menos 500 gramas de açúcar impalpável, essência a gosto, glicerina bidestilada, 2 colheres de sobremesa de CMC, 250 gramas de gordura hidrogenada, uma xícara bem cheia de glucose de milho, e aqui é a gelatina. Aqui dentro tem uma xícara de água, uma xícara de chá de água, e tem aproximadamente 3 colheres de sopa generosa de gelatina, ou 40 gramas, ou 3 envelopinhos daquele envelope que a gente compra no supermercado, tá? Então veja bem, moçada, aqui já está a gelatina que eu havia mostrado. Eu já coloquei as 250 gramas de gordura hidrogenada aqui junto. Coloquei a glucose. A essência eu vou colocar só depois que eu levar ao micro-ondas. E a mesma coisa a glicerina. A glicerina eu vou usar exatamente 5 colheres de sopa de glicerina, que é para eu ter uma pasta bem macia e ela ficar com uma qualidade muito boa. Eu vou peneirar o açúcar e aí, depois que eu peneirar, eu coloco o CMC, eu misturo junto e aí eu vou colocar tudo, eu vou bater na batedeira, certo? Então, recapitulando, vou peneirar o açúcar, vou misturar junto com o açúcar de confeiteiro e juntamente com o CMC. Misturei. Depois que essa misturinha aqui for ao micro-ondas por aproximadamente 2 minutos, eu pego a misturinha dos secos, né, que são os açúcares com CMC, coloco aqui e levo a batedeira para bater mais ou menos de 3 a 5 minutos. Depois que eu bater, aí eu vou agregar o açúcar e vou mostrar o passo a passo que depois vocês vão ver. O que acontece? Em períodos muito frios, pode ser que tenha que diminuir um pouquinho do açúcar, porque a tendência da gordura é enrijecer um pouco mais, então ela vai sugar menos açúcar, quer dizer, você vai gastar menos açúcar. Em contrapartida, em períodos de calor, pode ser que haja necessidade de um pouco mais, ou do açúcar impalpável, ou de um pouquinho de amido, ou até mesmo do próprio açúcar, vai depender de cada um. Pode fazer tudo com açúcar impalpável? Pode. Eu não gosto. Eu prefiro com açúcar porque eu acho que o resultado é melhor. Fica uma pasta mais firme e macia ao mesmo tempo. Ela me dá uma consistência muito boa quando eu vou colocar o bolo sem ter problema de ficar rachando nem nada, entendeu? Então, eu uso o açúcar impalpável, que é para poder ela ficar mais lisinha, porque quando a gente trabalha só com açúcar, ela fica um pouquinho mais áspera, ela fica meio arenosa. Então, eu ponho um pouco do açúcar impalpável para poder ter uma qualidade melhor, uma pasta mais acetinada. No finalzinho, quando eu vou, depois que a pasta está pronta, se ela estiver mole, eu dou uma enxugadinha nela com um pouquinho de amido, mas eu guardo ela macia porque é interessante se fazer assim. Se faz hoje, usa amanhã, né? Ou então faz no período da manhã para poder usar na parte da tarde. Bom, aqui já está a gelatina derretida com a gordura, a essência, já coloquei também as 5 colheres de sopa de glicerina e agora eu vou colocar um pouco do açúcar e vou levar a batedeira para bater. Eu geralmente bato com esse batedor, que é o que a gente chama de raquete, outros falam pá, então esse é o ideal. Se não tiver, pode fazer à mão. O resultado não vai ficar assim tão 100% quanto esse, mas dá certo, tá? Bom, depois de batido, é assim que a pasta vai ficar. É desse jeito. Esse aqui é o que a gente chama de massa-mãe. Eu vou colocar
isso que tá aqui, vou passar aqui para esse açúcar que já tá aqui em cima, e aí eu vou começar a sovar até tal ponto. Daqui a pouco eu mostro para vocês os pontos mais ou menos, para vocês verem como que é, para ver o resultado final de como vai ficar, tá certo? Aqui assim, eu vou vindo com a espátula, rapidinho, fazendo esse movimento, que é para ele absorver todo o açúcar que tá aqui. Assim, com a espátula eu não vou sujar tanto a minha mão, tá? Vejam que é bastante rápido. Até aquela espátula que a gente compra lá na casa de material de construção. Pode ser aquela de metal também. Tem umas que não tem o cabo tão comprido, mas o resultado é o mesmo. E tem a profissional também, que é de panificação, e que quem tiver e quiser usar também pode usar, que é super prática. Aqui agora eu vou acabar de enxugar a massa. Vejam que ela tá mole, ó, tá vendo? Ela vai faltar açúcar. Então, eu vou colocar um pouco mais de açúcar de confeiteiro impalpável, que é para dar uma enxugada nela, para ela ficar com um pouco menos úmido. E se precisar, depois eu acabo de enxugar com amido de milho. Eu vou sovar e daqui a pouco eu volto para mostrar como que ficou de novo para vocês. Bom, aqui já é o ponto da pasta depois que eu coloquei o açúcar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, gastou aproximadamente uns 750 gramas de açúcar impalpável a mais do que eu havia dito antes. Então, o que eu vou fazer? Esse resto que tá aqui, eu vou dar uma enxugada com amido de milho. Eu coloco o amido, veja aqui, ó. Ela tá macia, tá vendo? Bem macia. É isso mesmo, porque depois que ela descansar, ela vai dar um ponto bom. Se for necessário, quando a pessoa for sovar na hora de usar, se ela achar por bem colocar um pouco mais de açúcar de confeiteiro impalpável, pode. Se não, pode deixar do ponto que tiver, porque ela vai ficar com um ponto muito bom. Vai dar um resultado muito bom. As meninas da mão quente, favor sovar a massa desse jeito. Procurar sovar ela assim e não espalmar, porque senão ela vai esquentar e ela vai ficar mole igual um mingau, tá? Aqui, ó, vou pondo o amido. Desse jeito eu fraciono aqui, olha, eu coloco em porções desse estilo, põe dentro do saquinho de plástico e à medida que eu for precisando, aí eu vou usando. Eu vedo bem para poder tirar o ar, para poder ficar bom. Para ela não ficar ressecada e nem ficar com aquelas crostinhas duras. Aí o que acontece? Lá em casa, quem não tiver a batedeira planetária, não tiver essa pá de raquete, é lógico que eu faço muita receita porque eu uso muita pasta, então cada vez que eu faço uma receita muito grande. Fracionem a receita em 4, em 5. Aqui tem aproximadamente 4 receitas que eu bato de uma vez. Fraciona, e se for bater naquela batedeira doméstica, usa aquele batedor que parece um rabinho de porco, tem gente até que chama rabinho de porco. Usa aquele batedor, porque depois que bate, ela fica com uma consistência muito boa, é muito macia, olha para vocês verem, ó. É muito fantástica, sabe? E é boa, e é uma pasta que depois que coloca no bolo, ela não fica aquela pasta ressecada, dura, ela se mantém macia, gostosa, dá um resultado muito bom. Sigam-me, curtam lá no canal, se alguém tiver alguma dúvida, me manda um recadinho que eu recebo rapidinho no celular, eu respondo na hora. E a receita vai estar na íntegra abaixo do vídeo, vou colocar tudo bem certinho, os passo a passo, as opções. Uma outra coisa que eu queria falar também é que o pessoal que mora em regiões úmidas, igual o pessoal do sul, que às vezes chove muito e tem muito mais umidade, diminua a glicerina, ou então até tira se for o caso, porque a glicerina traz umidade na pasta. Então, se usar muito em regiões que forem muito frias e muito úmidas, pode acontecer da pasta ficar mole demais, então é interessante diminuir ou tirar a glicerina, tá?
Para condicionar, não precisa colocar na geladeira. Ela aguenta tranquilamente até 3 semanas, desse jeito que tá aqui, sem pôr na geladeira nem nada. Estando em um local fresco, né, gente? E bem ventilado, tá ok? Essência é a gosto, pode usar a essência que for. Quem achar por bem pode colocar um pouco de essência branca, se quiser uma pasta um pouquinho mais branquinha. Acrescenta um corante branco, ou essência. Acrescenta um corante branco de boa qualidade ou até mesmo dióxido de titânio alimentício, que vai dar um resultado muito bom, tá? Vai ficar bem legal mesmo. Então, qualquer dúvida, eu tô às ordens. Podem me mandar recadinho, podem me mandar e-mail, posta lá o recado, que eu vou tentar ser o mais breve e responder assim, com a maior presteza, tá ok? Até a próxima, então, tá?